Olá meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim e vamos trabalhar aqui nessa videoaula especificamente conteúdo referente aos fatores do microambiente. Estamos aí falando de gestão estratégica e é imprescindível que nós tenhamos a capacidade de considerar, analisar os fatores que representam justamente a competitividade, a concorrência, que é um fator principal quando a gente vai analisar as influências do meio externo. E nós não vamos falar apenas, nesse bloco de videoaulas que eu vou trabalhar agora, apenas da condição da concorrência, apenas da análise da indústria. A gente precisa compreender o que representa o ambiente de negócios, quais são os elementos que nós delimitamos aí nesse ambiente de negócios, entendendo exclusivamente a perspectiva, a dimensão do microambiente, os fornecedores, os canais, os clientes, pensando até mesmo em toda a distribuição logística, toda a cadeia logística que vai impactar desde o fornecimento de uma empresa até o atendimento aos consumidores finais. Quais são os grupos de interesse que podem impactar sobre o desenvolvimento de uma organização, para depois eu trabalhar com vocês aí num outro vídeo, quais são os tipos de concorrência que a gente consegue identificar no microambiente e como que a gente tem as propostas de Michael Porter que vem justamente facilitar a compreensão sobre o que existe aí como fatores externos que nós gestores conseguimos controlar justamente porque se tratam de fatores microambientais. Portanto, quando a gente projeta aí um ambiente de negócios, perceba, eu tenho aqui todo um canal, desde o fornecimento da matéria-prima, de todos os inputs necessários para que uma organização possa funcionar, consiga ter todo o seu desempenho, a própria organização em si, e também o que nós classificamos aí como indústria. Bom, pegando um pouquinho na bibliografia, especificando, quando a gente fala de análise da indústria, e eu estou me projetando justamente na gestão estratégica, querendo entender melhor o que possa vir impactar o bom funcionamento, o bom desempenho geral de uma organização. Se a gente usa esse termo indústria, eu não estou falando especificamente que a minha organização, que a minha empresa seja uma indústria, não é essa a noção, mas sim quando a gente está falando de todo um setor, toda uma área de atuação. E se eu estou ali administrando, representando uma organização e eu preciso compreender a indústria, esse setor em que nós atuamos, nós estamos enfatizando justamente essa condição. Eu preciso ter consideração com os outros concorrentes que estão ali disputando o mesmo mercado que o meu. Podem ser outras empresas, outras organizações que lançam o mesmo tipo de produto, que já antecipo, é o que nós classificamos então como concorrentes diretos, que estarão lançando as mesmas ofertas, produtos semelhantes para atingir a atenção, atrair a atenção de um mesmo público consumidor pretendido pela nossa organização, como também existem os concorrentes indiretos, que já não vão ser representantes da mesma indústria, já são organizações que existem ali para lançar outras ofertas, outros tipos de produtos, mas que de algum modo também podem roubar a atenção do nosso cliente consumidor, a oferecer aí produtos substitutos ou até mesmo vir a representar uma possível nova ameaça, caso eu identifique que exista ali algum empreendedor interessado em montar uma nova organização, um novo negócio que depois venha a se converter como concorrente direto nosso. Portanto, eu preciso compreender, basicamente, toda essa cadeia, a logística, toda essa cadeia de distribuição dos meus fornecedores, como é que eu vou garantir o vínculo do meu abastecimento, da minha organização, a concorrência em si, os concorrentes diretos, os canais que nós temos para fazer com que o nosso produto, as nossas ofertas, cheguem até os nossos consumidores finais, até os nossos clientes finais, que podem ser consumidores ou clientes corporativos, dependendo aí do tipo de organização que nós estejamos nos referindo, Então, também chama atenção para isso, É muito mais fácil eu considerar apenas como que nós vamos atrair a atenção de um público consumidor final, entendendo como público consumidor esse cliente que vai adquirir para o próprio consumo, Alguém que vai comprar o nosso produto, alguém que vai precisar dos nossos serviços para atender uma demanda pessoal, uma demanda própria. Acontece que a gente sabe que as organizações hoje, elas não existem apenas para atender consumidores que venham a adquirir algo para o próprio consumo. Nós também podemos ter aí, também identificamos aí organizações que abastecem outras organizações, que têm clientes corporativos. E mesmo nesse tipo de negócio, por mais que a gente pense que já tem todo um acordo à parte, já existe uma outra maneira de estabelecer negociações, mas mesmo entre empresas, entre organizações que disputam o mercado para clientes corporativos,
também precisam assumir toda a sua gestão estratégica, também precisa ter toda essa consideração aos fatores externos, né, aos fatores microambientais e também os macroambientais, que vão impactar no seu funcionamento, né, na sua existência, no seu propósito ali na organização, justamente porque também precisam disputar mercados. Mesmo que nós falamos, né, de clientes corporativos, nós também estamos falando de potenciais consumidores, potenciais compradores, que também podem acabar não aderindo às nossas ofertas e optando por adquirir produtos dos nossos concorrentes. Então não pense você que apenas aquelas empresas que atendam pessoas físicas, né, que atendam para o próprio consumo, é que vão ter essa consideração de disputa para o mercado, né, disputa aí com a concorrência. Não, a gente sempre vai identificar a disputa entre concorrentes quando simplesmente existe uma oferta, ok? A não ser que estejamos falando de uma organização pública, mas aí já é outra condição, né, já é a administração pública, que não vai ter concorrência. Então, quando nós observamos que eu consigo delimitar o ambiente de negócios, né, em todo o meu canal de distribuição, todo o meu canal logístico, né, tudo que passa ali do meu abastecimento até a condição de abastecer os meus consumidores finais, os meus clientes finais, entenda que o microambiente, lembrando, o microambiente, todos os fatores que existem lá fora da nossa organização, que eu, gestor, consigo controlar um pouco os seus efeitos, os seus impactos. Entenda que os elementos do microambiente não se restringem apenas nesse canal, né? A gente consegue ver aqui claramente todos os envolvimentos, todos os atores que precisam garantir continuidade ali para o funcionamento da minha organização, mas quando a gente vai fazer análise do mercado, análise do ambiente externo para determinar estratégias que a gente venha a implementar aqui na nossa organização, eu também preciso considerar a comunidade financeira, a mídia, né? O que a TV, o que os recursos todos que possibilitam essa interação com a população estejam disseminando em relação à nossa reputação, algumas ações do governo, né, ainda mais quando eu posso ter a atuação de um lobista para, pelo menos, monitorar, acompanhar o que a gente possa ter um melhor aproveitamento, algumas ONGs, né, e aí enfatizando com o aspecto macroambiental. Eu posso ter uma ONG que esteja ali fazendo alguma manifestação nas portas da minha organização, porque está ali reivindicando alguma preservação de um recurso natural, por exemplo, né? Ou porque está tendo alguma denúncia que foi projetada na TV, no telejornal, falando que a nossa empresa, que a nossa organização esteja abusando da mão de obra, né? Sabemos de casos, infelizmente, de grandes corporações, inclusive, que exploram até mesmo, né, e volta e meia isso é noticiado, que chegam a explorar a mão de obra infantil. É claro que isso vai ser uma condição de repulsa, de rejeição. A população não vai aceitar isso, né? É o uso indevido do recurso humano, e isso facilmente é noticiado, facilmente vai circular nas mídias, e a população vai ficar revoltada, de modo que isso venha impactar até mesmo sobre o comportamento de consumo das pessoas que não admitam mais comprar um produto daquela marca que tem uma má conduta como essa, né? Então perceba que a gente tem fatores microambientais, como as decisões do governo próximo ali de mim, né? O que a mídia possa divulgar sobre como nós estejamos aplicando os recursos da natureza, por exemplo, são fatores macro que podem vir a ter um impacto na nossa organização que ainda seja de uma condição micro, né? Que eu tenho condições ali de ainda impedir um maior impacto, impedir um maior efeito sobre as realizações da nossa organização, se eu consigo alterar essa condição externa, se eu consigo alterar essa opinião e até mesmo se eu consigo tomar medidas preventivas, né? Não deixar que a gente fique apenas vulnerável às consequências de um fato como esse. Então, eu posso identificar, né, ainda no meu microambiente, as opiniões da comunidade local, né, as opiniões de um público geral. De uma maneira mais objetiva, né, eu consigo destacar aqui para você que, além dos elementos, né, além dos fatores que compõem ali todo o nosso canal para o nosso funcionamento, nós também precisamos considerar, quando a gente vai falar do microambiente, a influência de um público que nós chamamos de stakeholders. E aí essa palavrinha pode ser estranha para alguns. Quando nós falamos de stakeholders, né, traduzindo que, entenda, os atores sociais, tá? De uma maneira bem simples, bem objetiva, são stakeholders, todas as pessoas que estão lá fora da nossa empresa, fora da nossa organização, estão ali participando da população, né? São pessoas que vivem naquela sociedade em que a nossa organização realiza as suas operações, lança as suas ofertas, mas ainda que não sejam clientes específicos da nossa organização, ainda que não sejam profissionais que estejam disponíveis para formar
o nosso quadro efetivo de profissionais, né, que seja mão de obra para ser contratada na nossa organização, ainda que não tenha uma relação direta, de algum modo esse público sofre algum impacto com a simples existência da nossa organização, com a simples condição da nossa organização estar lançando ali as suas ofertas naquele meio, naquele espaço, e esse público de algum modo está sofrendo, né, alguma consequência, algum efeito, algum impacto com a natural existência ali da minha organização. Justamente por isso, as opiniões dos stakeholders, né, o que possa ser apresentado como reivindicações ou mesmo como manifestações, vem impactar no nosso funcionamento. E são elementos que estão no microambiente. Lembrando, né, só enfatizando mais uma vez, não confunda micro com macro, porque enquanto o microambiente, tudo aquilo que existe lá fora que eu, gestor, consigo controlar, o macroambiente são todas as condições externas que aqui dentro da minha organização eu não consigo controlar, mas eu simplesmente tenho que me adequar, como as condições, as características que a população me apresente, os comportamentos mais gerais aí daquele público para o qual eu estou lançando as minhas ofertas, a natureza, as condições da natureza para o qual eu estou lançando o espaço, né, como que eu estou usufruindo das condições ali do espaço onde a minha organização exista, os recursos de tecnologias, inovações tecnológicas, as novas criações que surjam nessa sociedade, o poder aquisitivo da população e as determinações aí de um governo federal, né, ou determinações de novas leis, de novas regras, de novos regulamentos, que a gente simplesmente tem que respeitar. Então, macroambiente, né, é tudo aquilo que eu não tenho como controlar, tenho que apenas que respeitar, e microambiente, tudo aquilo que existe lá fora, que de algum modo eu consigo ainda contornar os seus efeitos, ok? Bom, então para especificar ainda mais os elementos desse ambiente de negócios, né, os elementos que existam aí nesse microambiente, nós temos a própria cadeia de produção de valor, né, aquilo que vai gerar o diferencial para os meus produtos, para os meus serviços, e até mesmo para garantir todo o abastecimento da minha produção, né, que vai viabilizar que a minha empresa consiga gerar os seus produtos ou serviços que nós vamos lançar para o nosso público. Então, eu vejo a cadeia de produção, desde os meus fornecedores, que vão garantir meu abastecimento, até os meus clientes finais. Como é que eu vou disponibilizar os meus produtos, os meus serviços para o consumo, né, de quem venha realmente adquirir as nossas ofertas. Os fornecedores, né, então eles formam a cadeia de fornecimento justamente para viabilizar que a minha organização consiga ter condições de funcionar. E aí, como exemplo, nós temos lá na indústria de automóveis, né, uma cadeia de fornecimento, uma relação de fornecedores extremamente complexa. Por quê? Para exemplificar isso, né, como que é importante, como que é imprescindível que a gente tenha essa condição, que a gente tenha essa devida análise de como que nós vamos garantir o nosso abastecimento, o nosso fornecimento, que a gente tenha de fato bom relacionamento com esses fornecedores. Entenda que uma indústria que vai produzir automóveis, ela precisa ter fornecedores de peças miúdas, né, de grandes instrumentos, até mesmo de todo o equipamento, de toda a robótica que vem sendo implementada na nossa infraestrutura e, logicamente, né, a contratação de alguns especialistas, de alguns consultores e até mesmo alguns projetistas. Até a mão de obra, né, em alguns casos, vem a ser fornecida por outras empresas. Então, se eu preciso estabelecer acordos, contatos com várias outras empresas, quanto mais contatos, né, quanto mais acordos eu tiver, mais complexa vai ser o meu canal, né, de produção, justamente porque eu preciso ter essa condição de filtrar, saber conduzir tantos contatos. Quanto mais complexo for o meu canal, mais numerosos serão os elementos com os quais eu preciso estabelecer contato e mais complexo de administrar toda essa rede de contatos. Mas é uma condição que eu preciso considerar que está no meio externo, está no microambiente e que vai garantir o nosso funcionamento. Então, por mais complexo que seja, a gente sabe que vai ser necessário ter toda a gestão, todo o cuidado com esse trabalho. E a própria indústria, que, como eu já falei, né, não é condição especificando, né, que a minha empresa seja uma indústria, mas o grupo de todas as empresas que participam de um mesmo setor, né, que realizem o mesmo tipo de atividade econômica e que disputam ali o mesmo mercado, né? Então, por exemplo, a Ford, pensando aqui na indústria de automóveis, né, a Ford é um exemplo de uma empresa que forma a indústria de automóveis, né? A Ford junto com a Peugeot, junto com a Citroën, né? Então a gente observa que eu vou ter ali a minha representação, a minha empresa vai ser mais um desses elementos que vai formar aí toda uma indústria, ok? Se eu pensar, por exemplo,
rede de fast food, eu posso pensar aí Burger King, McDonald's, Bob's, embora Bob's seja uma concorrência à parte, né, porque ela vende prestação de serviços e não propriamente a produção do próprio hambúrguer, porque o Bob's só faz a montagem dos hambúrgueres, mas enfim, o tipo de mercado que ela atende, né, forma ali justamente a indústria dos alimentos de fast food, né, especificamente hambúrgueres. Então, eu tenho como representar todo um setor, chamando ele aí de indústria. E no caso, né, da análise para a gestão estratégica, eu preciso compreender todos os outros elementos que formam ali a minha indústria, justamente para saber o que eu preciso monitorar, quais são as ações de outras empresas que a gente precisa estar constantemente acompanhando, para justamente garantir a viabilidade da nossa organização, do nosso funcionamento. Porque dependendo do impacto que essas outras organizações venham a exercer sobre o nosso desempenho estratégico, isso pode ser suficientemente determinante para garantir se nós vamos continuar existindo ou se é momento de rever todo o nosso planejamento. E outros elementos que nós identificamos aí no ambiente de negócios são os canais, que é toda a sequência de empresas para viabilizar que os nossos produtos, que os nossos serviços, que as nossas ofertas cheguem até os pontos de venda, cheguem até os nossos consumidores finais, né? Aí um exemplo de um hortifruti granjeiro, né? É uma indústria de hortifrutis com canais longos, né? São muitos integrantes, eu tenho vários abastecimentos, eu tenho vários fornecedores, eu tenho várias fontes. E também com outros canais que podem ser representados aí como canais curtos, como por exemplo, né, a de montadores de computadores, né, como a Dell, a Apple, elas montam ali os seus computadores e algumas já têm até mesmo a própria loja, né, a própria pronta entrega. Então são canais mais curtos, mas eu preciso considerar toda a interação de todos os elementos que vão formar aí um canal, né, que vão formar toda essa sequência para viabilizar que o nosso produto chegue até o nosso consumidor final. Os clientes, né, que nós identificamos como clientes consumidores finais ou também os clientes corporativos, os compradores corporativos, só dou esse destaque, né, a gente tem aí dois tipos de clientes, os clientes consumidores que vão adquirir para o próprio consumo, os clientes compradores corporativos, quando eles vão adquirir os nossos produtos ou os nossos serviços da nossa empresa para abastecer o funcionamento de uma outra empresa. E eu preciso também ter igual consideração, ter igual análise estratégica, né, de todo o mercado para garantir que nós vamos ter um desempenho, né, de sucesso aí para atender as demandas desse tipo de consumidores. E os consumidores, compradores finais, né, que vão adquirir para o consumo direto. Então, um exemplo da Coca-Cola é uma marca que abastece tanto os consumidores finais, né, a pessoa aí que gosta de refrigerante, como também os compradores corporativos, que são os pontos de venda, né? Então, bares e restaurantes são clientes compradores corporativos. E nós, meros mortais, que gostamos de consumir a Coca-Cola, né, somos consumidores que adquirimos aí para o nosso próprio consumo. Então, entenda que eu preciso ter toda essa análise, né, ter uma apresentação geral desses elementos que estão aí no meu microambiente, para garantir que a nossa organização tenha, de fato, meios, né, de ter um desempenho diferencial, de ter um desempenho estratégico, até mesmo para superar concorrências, e não somente para superar concorrências, tá? Nós precisamos constantemente observar as condições que esse espaço externo, que essa sociedade esteja nos apresentando, para até mesmo identificarmos novas oportunidades, né, e conseguirmos conduzir ali novos projetos, novas realizações para a nossa organização, que venham a possibilitar um ganho em lucratividade, que venha a possibilitar um ganho numa participação mais intensa no mercado e, consequentemente, consolidar uma boa reputação aí da nossa empresa, da nossa organização. Portanto, é mais do que batido, mas eu vou voltar a enfatizar, sempre que nós vamos pensar na gestão estratégica de qualquer tipo de negócio, eu preciso sim considerar os fatores externos, né, sejam os macroambientais como também os microambientais, que é o assunto que eu estou explorando aqui nesse vídeo, e que eu vou continuar falando aí no outro vídeo para falar sobre fornecedores, clientes, para depois também entrar especificamente no modelo do Michael Porter. Mas espero que a apresentação desse vídeo aqui tenha servido pelo menos para sensibilizar, passar um horizonte geral do que nós precisamos de fato compreender como elementos do microambiente, elementos do ambiente de negócios de qualquer tipo de organização. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.